Você sabia que o Botafogo mais perdeu ponto do que ganhou dos times que estão na parte de baixo da tabela? Um verdadeiro Robin Hood. Quando paramos para pensar no que foi nesses jogos do Botafogo contra esses times, então vamos lá, vamos destrinchar. Vamos destrinchar. Pensamos bem, Botafogo e Grêmio. Botafogo e Grêmio, um jogo amarrado, o Grêmio trancado lá atrás, que não deixou o Botafogo praticamente ter chance. Teve pouca chance, parecia que o Botafogo estava moroso, não queria o jogo. Olha só as características que eu estou falando. Vamos para o outro jogo. Criciúma, um jogo onde o Botafogo realmente estava no primeiro tempo modorrento. Parecia que o Botafogo achava que ia ganhar a qualquer momento. Não se empenhou para fazer gol. Era essa a apresentação que se tinha. Vamos para o terceiro jogo. Botafogo e Cuiabá. Botafogo e Cuiabá. Foi um jogo onde o Botafogo no primeiro tempo também estava modorrento. Parecia que ia fazer. Teve pouca chance no primeiro tempo, apenas uma. Inclusive no primeiro tempo, as melhores chances foram do Cuiabá, apesar dele estar trancado lá atrás. Ou seja, Botafogo, três características parecidas nos três jogos, onde o Botafogo não apresentou um primeiro tempo forte, deixou o time tranquilo lá atrás, o time adversário atrás, e não se empenhou, não botou o sentido de urgência nestes jogos. As características são as mesmas. Apesar de que, se a gente for pensar num 0 a 0 parecido com o São Paulo pela Libertadores, só que foi o inverso. O Botafogo massacrou no primeiro tempo e não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo até se empenhou, mas também não deu. Foi invertida a situação. Aí vamos para o quarto time da parte de baixo da tabela que o Botafogo perdeu o ponto. O Juventude. Jogo fora de casa que o Botafogo apresentou no primeiro tempo com um time misto, mas um time no primeiro tempo sem empenho, sem sentido de urgência que dependia do jogo e acabou perdendo o jogo de 3 a 2. Tomou um 3 a 0 numa situação que parecia que ia ser até mais, uma goleada. Aí Arthur Jorge começou a mexer no time, o time fez 2 gols, quase chegou um empate. É só lembrar que o Botafogo perdeu ponto para esses times e vamos falar realmente um verdadeiro Robin Hood. Porque os times que estão melhores, o Botafogo conseguiu situações melhores. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza. E contra esses times que estão na parte de baixo ou estavam na parte de baixo, o Botafogo não teve algum sucesso. Sim, teve sucesso contra o Fluminense, contra o Corinthians, até contra o Atlético Paranaense. Mas a quantidade de pontos perdidos, o GE faz esse levantamento. O GE mostra aqui, vamos mostrar para vocês mais ou menos o que o GE fala. O GE está falando dos empates com o Juventude, dos empates com o Criciúma, Grêmio, Cuiabá e a derrota para o Juventude. Mas o GE também traz a situação do empate com o Bahia e a derrota para o Cruzeiro, que são dois times que estão no meio de tabela. Mas o Botafogo não conseguiu vencê-los também nesse segundo turno e nem no primeiro. Perdeu para o Bahia no primeiro e para o Cruzeiro também no primeiro. Então essa situação ela vai se complicando, porque o Botafogo ainda tem vitória pela frente. O Atlético Mineiro, que é o jogo que vai ter na quarta-feira, é um time que está ali meio de tabela e que o Botafogo vai precisar vencer se ele quiser ganhar esse título. Se ele quiser vencer esse título agora, tem que fazer esses 3 próximos pontos, 3 próximas vitórias. 3 vitórias agora é quase garantido que o título não escapa. Mas o Botafogo é um Robin Hood. É um Robin Hood. De novo, fazer papel de Robin Hood numa reta final de campeonato ou num segundo turno de campeonato pode ser fatal. Então ele precisa voltar a vencer, ter a frequência de vitórias para conseguir marcar essa vitória, marcar esse título como uma vitória importante. E só lembrar, para o jogo de amanhã contra o Atlético, nós teremos desfalques, com certeza, ou no primeiro ou no segundo tempo. Porque se ele botar os titulares no primeiro tempo, ele vai entrar com jogadores talvez cansados, que jogaram partidas inteiras hoje ou jogaram no segundo tempo. Se ele botar para o segundo tempo, a mesma coisa. Então, ou seja,
Arthur Jorge ele tem um dilema em suas mãos e ele vai ter que botar o time para jogar, para ganhar. Eu acredito que ele está trabalhando um time para entrar em campo amanhã forte, talvez sem contar com jogadores que joguem o tempo todo hoje. Fazer papel de Robin Hood já não dá mais. Tem que ir lá e vencer os jogos que precisam na reta final do Campeonato Brasileiro. Segue e curta, ou deixe seu like e se inscreve no canal. Tamo junto por muito mais Botafogo.